A sala estava lotada, mas havia um silêncio carregado, um clima denso no ar que nem o ar-condicionado conseguia quebrar. Olhares cruzavam-se em todas as direções. Ali estavam líderes, diplomatas, jornalistas e figuras da sociedade civil. Todos sabiam que aquele não era um evento qualquer. Quando Antônio Guterres se levantou da sua cadeira e caminhou em direção ao microfone, ninguém imaginava o que ele iria dizer. Ele não trazia papéis, nem discursos preparados, e só isso já criou uma tensão entre os presentes. Guterres fitou a plateia por um instante e depois pousou os olhos sobre Venâncio Mondlane, que estava sentado na terceira fila. O olhar de Guterres era firme, respeitoso e ao mesmo tempo carregado de algo mais: admiração. Sem rodeios, começou a falar num tom direto, sem formalidades políticas. Disse que, ao longo da sua vida, conheceu vários líderes africanos e viu muitos se ajoelharem perante interesses estrangeiros e outros abandonarem o povo por promessas de poder fácil. Mas, segundo as suas palavras, há nomes que se destacam não pelo barulho que fazem, mas pelo peso da integridade que carregam. Guterres então pausou, como se estivesse a medir o peso do que ia dizer, e completou: Venâncio Mondlane é um desses nomes. As palavras caíram como uma bomba no ambiente. Várias pessoas se remexeram nas cadeiras, outros ficaram imóveis, como se tivessem levado uma pancada emocional. Ninguém esperava por aquilo. Um reconhecimento daquele nível, vindo da mais alta figura das Nações Unidas, e logo num evento com olhos internacionais voltados para Moçambique. O rosto de Venâncio mantinha-se sereno, mas os olhos dele não conseguiam esconder a surpresa. Não era encenação, era genuíno. E Guterres não parou por aí. Disse ainda que o compromisso de Mondlane, demonstrado em cada passo, cada palavra e cada enfrentamento contra as injustiças, é uma prova viva de que Moçambique ainda tem homens dispostos a defender a dignidade do povo, mesmo quando tudo aponta contra. Acrescentou que num mundo onde os interesses privados tentam calar as vozes do povo, Mondlane escolheu o lado mais difícil, o lado da verdade. O público já não conseguia esconder as emoções. Sussurros espalhavam-se pela sala. Havia olhares entrecruzados entre políticos e até um ou outro sorriso desconfortável de quem se sentia atingido pelas palavras. Alguns começaram a aplaudir discretamente, como se ainda tentassem entender se era permitido reagir. Mas Guterres continuava com voz firme, e cada palavra sua parecia escrita há muito tempo, esperando apenas o momento certo para ser dita. Disse que a política precisa de mais líderes com coragem para falar o que precisa ser dito, mesmo que isso custe posições, alianças ou proteção. Neste momento, o ambiente ficou ainda mais tenso. Alguns representantes do governo começaram a trocar olhares. Era claro que aquelas palavras estavam a tocar em feridas que muitos queriam esconder. Mas para o povo que ouvia através das transmissões, o povo que sempre se sentiu excluído dessas mesas, aquilo era como um grito de verdade. Guterres estava a dizer o que muitos sentiam, mas não tinham onde expressar. E foi com essa força que ele fechou a sua intervenção naquela primeira parte. Disse: a liderança que Mondlane tem mostrado não é só importante para Moçambique. É um exemplo para toda a África. Quando líderes assim são silenciados, é o povo que perde. Mas quando são reconhecidos, é a esperança que renasce. As palmas que vieram a seguir já não eram tímidas. Eram sinceras, sentidas, vindas do fundo do respeito que muitos tinham guardado em silêncio. E naquele exato instante, antes mesmo de começar a segunda parte, já era possível sentir que algo grande estava a acontecer. Algo que não seria esquecido tão cedo. Aquele não era apenas um elogio. Era uma afirmação histórica, uma marca que iria seguir nas páginas da política moçambicana. E o melhor ainda estava por vir. Assim que os aplausos cessaram, o ambiente voltou a mergulhar naquele silêncio pesado, mas agora era um silêncio diferente. Não de tensão, mas de impacto. O nome de Venâncio Mondlane acabava de ser gravado num pedestal simbólico pela voz de Antônio Guterres, e esse peso ainda pairava no ar. Mas o que ninguém esperava era que Mondlane se levantasse calmamente da cadeira, sem pressa, com a mesma serenidade que sempre o caracterizou, e caminhasse em direção ao microfone,
convidado pelo próprio secretário-geral com um simples gesto de cabeça. Era o momento dele. Mas o que ele fez a seguir foi muito além do que se imaginava. Em vez de agradecer de forma protocolar, Venâncio iniciou com uma frase que rasgou toda a formalidade da sala. O povo moçambicano não precisa de reconhecimento, precisa de justiça. A respiração da sala prendeu. Era como se todos tivessem esquecido como se respira. Aquela frase não era apenas forte, era um desafio direto. Um desafio contra todo o sistema que sempre optou por tapar os olhos ao sofrimento do povo. Mondlane não estava ali para se aproveitar do reconhecimento. Ele estava a transformar aquele palco num tribunal moral diante da comunidade internacional. Continuou dizendo que o verdadeiro patriotismo não se mede pelos cargos ocupados, mas pelas feridas carregadas em silêncio, pelos dias em que não se dorme a lutar pela dignidade do povo. E ali, de forma crua, falou da fome que continua a matar nas zonas rurais, do desemprego crescente que empurra jovens para o desespero e da corrupção que se entranhou como erva daninha nas instituições. Disse que não adianta haver aplausos se, ao saírem daquela sala, os rostos voltarem a se virar do outro lado quando virem uma criança pedir esmola nas ruas de Maputo. A cada frase, a sala mergulhava num desconforto crescente. Era impossível ficar indiferente. O tom de Venâncio era calmo, mas carregado de verdade. E a verdade, dita com firmeza, tem o poder de desnudar até os mais blindados. Ele não usava palavras para se promover. Usava-as como armas de consciência. Relembrou episódios em que foi perseguido por denunciar irregularidades. Mencionou nomes e datas, deixando claro que não era um político a recitar generalidades. Ele estava ali como um homem que viveu na pele a consequência de dizer o que precisa ser dito. O momento mais poderoso foi quando olhou diretamente para Antônio Guterres e disse: Agradeço o reconhecimento, mas peço-lhe algo mais importante. Use a sua voz para pressionar quem tem o poder de mudar as coisas. Não para mim, mas para aqueles que hoje não têm microfone, nem câmara, nem cadeira neste salão. A força daquela declaração fez o público reagir com um misto de surpresa e admiração. Alguns diplomatas já não conseguiam disfarçar a inquietação, enquanto jornalistas tomavam notas freneticamente, percebendo que estavam a testemunhar um momento raro de coragem e autenticidade num palco onde normalmente reina a diplomacia fria e calculada. E como se tudo isso não fosse suficiente, Mondlane fechou com uma frase que ficou gravada como tatuagem no pensamento coletivo dos presentes. Honrar o povo moçambicano não é aplaudir os seus representantes, é lutar ao lado deles, todos os dias, mesmo quando ninguém está a ver. O silêncio voltou à sala, mas agora era um silêncio de respeito, daqueles que não se compra, não se exige, apenas se conquista. E naquele instante, tudo se conectava com a cena anterior. O reconhecimento público de Guterres serviu apenas como gatilho para que Mondlane transformasse o elogio num grito pelo povo. O discurso deixou claro que ele não busca estatuto, busca transformação. E ao fazer isso, ele não apenas respondeu ao reconhecimento, ele reconfigurou o significado de liderança patriótica, transformando a cerimônia numa aula viva de verdade, dignidade e coragem. A sala não era mais a mesma. Nem os que ali estavam. A história já estava a ser reescrita, e todos sabiam disso. O salão ainda carregava o peso daquelas últimas palavras de Venâncio Mondlane, mas o silêncio que se instalou já não era de tensão ou choque. Era de reflexão profunda, como se cada pessoa presente estivesse a reavaliar o seu próprio papel diante do sofrimento do povo moçambicano. Antônio Guterres, visivelmente comovido, levantou-se lentamente e dirigiu-se novamente ao microfone. O rosto já não trazia apenas a expressão institucional de um líder da ONU, mas sim a de um homem que tinha acabado de ser interpelado por uma verdade crua, entregue de frente, sem filtros, por alguém que não se ajoelha diante de diplomacia nem de convenções. Com a voz pausada, Guterres disse que aquele momento não estava previsto nos discursos oficiais, que o gesto que acabará de presenciar era mais do que uma resposta política. Era um acto de coragem moral. E ali, perante representantes de várias nações, reafirmou o que já era evidente para todos: Venâncio Mondlane não representa apenas Moçambique.
Ele representa a integridade, representa a ousadia de dizer o que precisa ser dito quando todos preferem o silêncio, representa